Olá, tudo bem? Já chegamos à nossa quinta aula e até então nós já fizemos uma série de etapas com relação à identificação de seções e análise de documentos. Nós sabemos que esse processo todo consiste, na verdade, de se analisar o visual do documento, identificar as seções que o compõem e colocar tudo isso em termos de linguagem de marcação, com HTML. Sabemos que com a linguagem HTML nós temos uma série de elementos que são capazes de marcar as seções que nós identificamos em um documento. Na nossa última aula nós pegamos um exemplo, um layout web, e começamos a identificar as seções, e durante esse processo fomos também colocando os termos de marcação já na linguagem HTML. Obviamente não entramos em detalhes de nenhum desses elementos. Sabemos que existem elementos que compõem o nosso documento e mais para frente nós vamos analisar especificamente a semântica de cada um. O importante nesse momento é conseguirmos identificar que o que importa realmente é o processo. A partir do momento que compreendemos o processo de estruturação de documentos, nós conseguiremos analisar com muito mais calma o funcionamento de cada um dos elementos HTML. Como nós já estamos muito próximos de iniciar o nosso primeiro projeto web, na aula de hoje nós vamos analisar a estrutura desse projeto como um todo. Por trás de cada um dos documentos que você acessa na web diariamente, existe um monte de pessoas trabalhando, uma série de tecnologias, redes, computadores interligados, existe uma gama de informação rodando e nós muitas vezes não sabemos qual é a infraestrutura que suporta toda essa informação na rede. Esse conjunto todo, a grosso modo, na verdade compõe o que nós conhecemos hoje como internet. De forma simplificada, a internet para nós hoje é um emaranhado de documentos que estão interligados e cada um desses documentos está em algum servidor por aí. Nós sabemos que a parte técnica disso tudo vai muito além do que nós estamos falando. Aqui, apenas para fins didáticos, vamos nos ater inicialmente à estruturação de documentos. Então, antes de que nós saiamos tentando entender o que realmente é uma rede de computador, o que é um servidor de aplicações, é importante conhecermos o que é um documento, já que o que compõe a rede é esse emaranhado de documentos. Entendendo bem o que é um documento, sabendo estilizá-lo de acordo com as padronizações e conseguindo trazer interação com JavaScript, a gente consegue efetivamente criar uma aplicação de sucesso. E já que estamos no módulo de HTML básico, vamos partir para a análise da estrutura de um projeto. Vamos aprender a iniciar um projeto, utilizar um editor de código-fonte e executar os nossos primeiros documentos em um navegador web. A estrutura que já começamos a marcar com HTML deve ser lida e interpretada por alguém. Nesse caso, um servidor web irá ler e interpretar o seu documento web e, durante essa leitura, compor o visual final considerando os elementos que já foram marcados. Eu já adianto que essa leitura é feita linha a linha, elemento por elemento, da esquerda para a direita, pelo seu navegador. Durante esse curso, eu vou utilizar o navegador Google Chrome, mas fique tranquilo para utilizar o navegador que você quiser. Para que o navegador leia o seu documento, você deve escrevê-lo em algum editor de texto, já que estamos lidando com uma linguagem de marcação escrita. Nas aulas anteriores eu já havia comentado que iríamos descrever textualmente a estrutura de nossos documentos. Assim, como iremos escrever textos HTML, qualquer editor de texto pode nos servir, inclusive o Notepad. Obviamente, existem editores muito mais adequados para isso. Durante o nosso curso, vamos utilizar o Visual Studio Code. Se você quiser baixá-lo, acesse o link na descrição do vídeo. Agora, vamos pensar na estrutura dos nossos projetos. Sabemos que vamos escrever código HTML utilizando um editor de texto. Mas onde vamos salvar esses textos? Já precisamos dos tais servidores de arquivos ou servidores de aplicações? Por enquanto, vamos simplificar o processo como um todo e implementar tudo localmente na sua própria máquina, sem servidores ou outros recursos aparentemente complexos e caros.
Como precisamos nos organizar de alguma forma, vamos adotar inicialmente a seguinte estrutura para os nossos projetos. Notem que a organização que estou falando nada mais é do que um conjunto de pastas e arquivos nomeados de acordo com as nossas necessidades. Observe que temos uma pasta raiz, que no seu primeiro nível de diretório podem ser observadas outras 3 pastas em um arquivo de texto chamado index.html. Esse é o nosso documento principal. É nele que vamos marcar a nossa estrutura HTML, como vocês já podem notar. Não se preocupe com esses elementos, mais para frente vamos rever essa estrutura detalhadamente. Por outro lado, também sabemos que vamos estilizar todos os nossos documentos. Afinal, como é que teremos toda a beleza visual esperada? Para isso, temos uma pasta na qual iremos organizar as nossas folhas de estilo, que também serão arquivos de texto, assim como o nosso index.html. Essa estrutura toda será gerenciada pelo nosso editor de texto. Já o arquivo index.html será a porta de entrada para o nosso projeto. O nome index tem tudo a ver com o termo índice. O index pode ser comparado aos índices dos livros que lemos, por meio dos quais podemos encontrar tudo o que queremos dentro de um livro. Assim, é pelo index.html que iremos acessar os demais documentos web, que irão compor as nossas aplicações. Mas isso é conversa para uma outra aula. Por ora, o que vimos aqui é a estrutura de projeto que iremos adotar para a nossa primeira aplicação. Até então nós já sabemos que todo documento, independente de ser ou não um documento web, tem uma estrutura. Essa estrutura pode sempre ser marcada com uma linguagem de marcação. Como estamos tratando de projetos web, vamos utilizar HTML para marcar isso tudo. Em HTML, também sabemos que temos à nossa disposição diversos elementos, cada um com um significado específico. Devemos sempre nos ater a esse significado, a semântica de cada um desses elementos, para que o nosso documento tenha sentido. Então, se sua página tem um menu de navegação, tem uma seção principal, tem um rodapé, tem artigos, divisões específicas, utilize os elementos HTML adequados para cada um desses significados que foi identificado. Na aula de hoje nós vimos que esses projetos também têm um documento principal. Esse documento principal, na verdade, é um índice que nos leva a todos os demais documentos e mídias que compõem o nosso projeto. E toda essa estrutura montada por nós em termos de projeto é interpretada por um navegador web. O papel do navegador web é esse: ler o nosso arquivo principal, interpretá-lo linha a linha, colocando para nós um resultado visual condizente com a semântica pensada para cada um dos elementos. E esses projetos que estamos tratando são todos organizados em termos de pastas e arquivos. Isso sempre nos ajuda a organizarmos melhor os nossos documentos. Para ver isso tudo na prática, fique de olho na nossa próxima aula. Convide para assistir esse curso aquele seu amigo que tem muita vontade de desenvolver uma aplicação web, aquela menina que você conhece que sempre teve vontade de criar as suas próprias aplicações. É importante salientar que esse material é gratuito, é livre para que todos vocês que estão assistindo possam sempre evoluir e contribuir no processo educacional do nosso país. Um abraço a todos vocês e até a próxima!